Começa agora mais um podcast. Megafone. Dando voz à sua voz. Apresentação: Luciano e Matheus. Megafone. Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Megafone Podcast. E hoje nós estamos aqui com um tema muito polêmico que vai fazer você pensar, vai nos fazer pensar. Estamos com a Paloma, eu sou o Luciano de Paula, e você? Eu sou o Matheus de Paula. E nós estamos aqui para pensar as cadeiras aí da psicologia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, teologia, Jesus amado. Tudo que diz respeito a comportamento humano. E hoje nós estamos aqui com a Paloma Hayashi. Paloma, dá um salve pro pessoal aí. Oi, pessoal. Diga seu nome, de onde veio, apresente-se. Beleza. 15 anos, né? Você falou de experiência na área de pedagogia? Então, meu nome é Paloma Hayashi. Eu tenho 15 anos aí de educação, de coordenação. Tenho 3 filhos também, né? O meu case aí dos filhos. Uma de 2, a Aurorinha. Um de 7, o Tobias. E um de 4 anos. Experiência em casa, na prática. Sou casada com o Henrique Hayashi. Uma outra experiência também que é educacional, viu? Ah, é? Não entendi. É outra experiência que é casada com o Henrique em si ou ser casada? Hã? Que é uma experiência educacional. Não, casada com o Henrique em si, né? Aí sim. Mas a outra experiência educacional é ser casada ou ser mãe? Ser mãe. Ser mãe. Ser tá mãe, certo. a maternidade muda muito, né? Nossa. Então a Aurorinha de 2 anos, Sim. Tobias de 7, Yuri de 4. Yuri de 4. Isso. Show de bola. Então nós estamos hoje aqui com a Paloma, que ela é psicopedagoga. Como que é, Paloma? Neuropsicopedagogia. Essa é a formação da Paloma aqui. Nós vamos falar hoje sobre educação. Sobre desenvolvimento humano. Sobre desenvolvimento humano na educação. Paloma, então conta para nós um pouquinho da tua história. O que te trouxe para a pedagogia? Por que você entrou nessa área? Bom, eu sempre falo até que sempre tem que ter alguém que acredite na gente, né? Então, quando pequena, não tinha muitas dificuldades de desenvolvimento também. E eu falo que minha primeira educadora foi uma tia que cuidava do recreio. Olha que legal. E Isso na escola? Na escola. Eu não tinha muitos amigos, assim. Então, por não ter muitos amigos, eu falava muito errado. Eu tive um laudo de dislexia. Mas na vida adulta, depois da faculdade que eu descobri Mas isso. Era verídico? O laudo Sim, correto? sim. Hoje eu acho, conhecendo um pouquinho, que foi dado errado, eu acho que é um processamento auditivo. E que até o Yuri teve, então eu sempre falo, né, que a gente nos descobre. O quê? Como é que é lá? Processamento auditivo. Processamento auditivo. É a primeira vez que eu escuto esse termo. Tem bastante. E quando não é tratado, muitas vezes, né, já vai para uma dislexia, quando não sabe diagnosticar ali. E então, por esse fato, eu lembro que essa educadora, que era uma tia que cuidava só do recreio, ela ficava comigo. Então, eu não tinha muitos amigos, eu sofri bastante, assim, durante a minha educação. E durante esse tempo, eu ficava me questionando, porque a parte do tempo a gente vive na escola. Eu ficava me questionando por que tanto tempo a gente vive na escola e por que, o que ela faz de importância. E essa educadora, ela sempre falava pra mim que eu ia ser uma pessoa incrível, uma pessoa diferente. Ai, que legal. E foi através dela que eu pensei na educação, porque eu queria fazer a diferença. Então, quando virei adulta, a gente sempre precisa pensar o que eu vou fazer para sobreviver, vamos dizer. E daí eu pensei entre psicologia também, que eu tenho um pezinho ali, adoro. E pensei na pedagogia. Como, né, vim de uma família simples, tentei federal, pedagogia, passei. No primeiro ano, pensei em desistir. Falei, meu Deus, isso não é para mim. Porque dentro da educação, eu já encontrei várias falhas, vamos dizer. Então, eu ficava, será que é isso que eu quero? Quando eu fui para coordenação e comecei um trabalho com inclusão numa ONG, muito legal, super indico, que é a Unileu. Ali eu me apaixonei. Me apaixonei e nunca mais saí. Eu acho que quem vive na educação, você não consegue sair, porque a gente é feito de pessoas, né? E a educação, eu acho que me levou a ir para a educação porque eu acredito em pessoas. Então, é por isso que eu escolhi a educação. Esse é o teu perfil, você é voltada para humanas e ponto. Sim. Aí não consegue fugir, Não. né? Na verdade, Tudo eu que você fujo pensa. de exatas. Eu fujo das exatas. E o Henrique é mais de exatas? Olha, eu acho que não. Acho que não.
Ele Pensa gosta. que é, mas não é. Não, ele pensa que ele é de humanas. Ele até pensou em fazer sociologia um tempo, e tudo mais, até por causa acho que da igreja, né? Teologia. Mas ele fez administração, mas eu acho que ele é mais de humanas. É mais de humanas do que... É que a parte... Ele trabalhou com Sim. ADM e também nessa parte de logística, né? Logística. Teve uma boa experiência. Apesar que depois, como empresário, pouca experiência, aí né? muda bastante o olhar aí, né? Que legal. Você falou de processamento auditivo. Fala já sobre esse assunto para nós. O que é isso? Legal. Processamento auditivo. Então, o processamento auditivo é quando você ouve, mas não chega todo o processo, o cérebro não consegue processar todo o som. Então, o Yuri, vou dar um exemplo, meu filho de 4 anos. Quando ele completou 1 ano, ele não falava. E eu batia a panela assim atrás do ouvido dele, ele de costa, ele não se assustava. Falei, nossa, primeira coisa que eu pensei, me desesperei mesmo, tento mais de 10, 15 anos na educação, pensei, meu Deus, meu filho é autista. Aí a gente começou a procurar, né? Continuamos, levei em neuro, todo mundo ficava, você é louca, você é doida, você tá tentando achar alguma coisa no seu filho. Só que não só por comparar, né? A gente sempre mãe compara muito aos outros filhos, mas não só comparar aos outros filhos, mas a estar dentro da educação, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Não estava dentro da linha. Do padrão. Isso. Não sei se posso usar essa palavra. E eu comecei a procurar, já conhecia sobre o processamento auditivo, mas pouco se é falado dentro das escolas e pouco trabalhado. Quando a gente começou a procurar, eu lembro que ele ouvia normal, porque minha primeira esperança, comecei a ir atrás de Libras, minha primeira esperança é que ele não ouvisse. A mãe nada desesperada, já estava fazendo curso de Libras lá. E quando falou, ele ouve, eu falei, meu Deus do céu, ele ouve. E nesse momento eu pensei, então ele é autista. Eu lembro que eu chorava noites, assim, me culpava como mãe, pensava, meu Deus, foi alguma coisa que eu fiz na barriga, foi alguma coisa que aconteceu, mesmo tendo, né, meu conhecimento na área de educação. E daí, nesse momento, a gente foi através de uma fono, a gente descobriu, ela que nos contou, falou, olha, ele ouve, mas ele pode ser que ele tenha um atraso ou o cérebro não termina de processar toda a informação, que pode ser o direito, o esquerdo ou o central. A gente fez o exame no particular e deu que ele tinha processamento auditivo. Então, alguns segundos ali dá uma diferença de um ouvido para o outro e ele não consegue processar toda a informação. Então, tudo que eu falei aqui, por exemplo, ele só processaria o meio. Não consegue processar o final. Como que funciona esse processamento? Entra o som entra, mas não chega até o cérebro. Então, normalmente, o que uma educadora tem que fazer nas escolas? O aluno tem processamento auditivo, você tem que repetir mais de uma vez a mesma informação, em partes. Então, pronto, se eu tô falando... diagnosticado. Já entra nisso. Já estou diagnosticando o Matheus aqui agora, nesse exato momento. A minha suspeita é de dislexia, né? Mas eu nunca fui a fundo pra diagnosticar, porque daí eu fui superando eu fui me conhecendo, fui superando os meus próprios limites. Criando, e hoje eu sou extremamente funcional, eu sei lidar com a minha forma. Mas que anormal não é. Ninguém é. Ninguém é, graças a Deus. Então, eu lembro que eu tive uma crise, tive uma única crise de dislexia, que é onde fica rodando as letras, se mistura. Não sei se você já teve alguma crise de dislexia. Não. Eu tive, por isso que eu não descarto totalmente. O que é quando uma foi. crise de dislexia? Então, ela fica, todas as letras, por isso que a criança não consegue ler. Elas se misturam. Então, eu lembro que foi na faculdade, no meu último ano. Todo dislexo tem. Ele vai ter essa crise. Tem. E que é visual. É visual. Então, ele não consegue terminar de ler. Ele tá olhando pro texto e vê o texto se misturando. Sim. Se não tiver essa característica, não é disléxico. Não é. Só que não é, por exemplo, eu tive... Na vida adulta, eu tive uma vez. Na infância, eu não sei, porque eu não lembro, de fato. Eu fugia. Só que o que acontece? Tem outras características também no dislexo. Então... Hoje, eu consigo treinar meu cérebro. Então, se eu falo uma palavra com T, eu consigo saber que é com T, mas eu ouço com D. Então, algumas letras são muito parecidas o som para nós. Então, é T com D, P com B. Então, tudo que é parecido ali, o som, até o inglês para mim, muito difícil de aprender pela questão do som. A minha questão é mais na escrita. Na escrita? Isso, eu troco tudo. Então a troca. Tudo, e essas trocas aí, né? Que essas é o trocas N, o ridículas, M. Mas acontece. Acontece. Isso também é parte da dislexia? Faz parte da dislexia. Só que uma pessoa também com processamento auditivo, ela não consegue terminar de processar a informação. Então, pode ser que ela faça no natural, lá na decoreba. Então, ela fez o T, o D. Então, também pode ser um processo ali junto. Aqui eu já estou diagnosticando. Ao vivo. Ao vivo e agora isso aqui. Gravado. Porque o Matheus, ele
eu percebo, qual que é? Como pai, né? Tá. Como é que o menino começou a funcionar? Quando você repete. Uhum. A mesma coisa, falo e... Bom, vou começar a falar devagar para ver se ele entende. Mateus. Ah, E a sensação é, fala uma vez, eu escutei, mas eu não entendi. tem que Repete repetir. de novo. Ah, eu ouvi e entendi. Tá, aí na terceira vez eu assimilo. Sim. Primeiro eu ouço, depois eu entendo, depois eu assimilo. O que é assimilar? Jogar pra realidade aquilo. Eu indico você fazer Demora um Bera. muito. Fazer o quê? O Bera, que é o... Bera. É Vou botar isso o aqui, estudar. exame que consegue ver se o seu cérebro consegue reter toda a informação que foi falada. Interessante. Por isso que muitas vezes as famílias não sabem, só fazem o... Ah, ouve, tá tudo certo. Então, só no Bera que a gente descobriu. Só que acontece, por exemplo, o Yuri, o ouvido termina de formar com 9 anos. Então, pode ser que esse atraso diminua. Corrija. Então, por isso que não tem hoje, ele não precisa fazer um acompanhamento. Mas já é indicado, a gente começou por esse motivo. Mas pode ser que depois de 9 anos também continue. Então, eles esperam até 9 anos. Tem clínicas muito boas, raras, mas que fazem o processamento daí auditivo só com a criança. Né? E tem instrumentos com som para ir trabalhando isso. E é com fono. Com profissional. fono. Com fono. Elas são maravilhosas. Maravilhosas. Como que você... Qual que é os termos corretos para uma criança que tem um comportamento... Não é disfuncional, fora do padrão. Não sei se é padrão o termo que usa, alinhamento. Não sei qual que é o termo correto. Então, ninguém tem um padrão específico, né? Mas dentro da educação, é crianças neurotípicas e atípicas. Mas né? quando você fala assim, essa criança tem um comportamento Fora do padrão. fora do padrão. Então, ela esse pode é o termo que é usado. Isso. Ah, tá. Então, ela pode ser uma criança atípica, mas daí precisa indicar para um neuro, né? Não sou eu que dou um diagnóstico, seria um neuro. A neuropsicopedagogia acompanha, junto com a educação, junto com a aprendizagem. Mas quem dá o diagnóstico sempre é o neuro. Então, neurologista, qual que é a turma aí, qual que é o grupo, equipe médica que vai ajudar nesse diagnóstico? No início, eu sempre indico as famílias do neuro. O neuro vai, só que precisa ser sempre muito sincero Mas com o começa neuro. por onde? Você vai para um... Psicopedagogo primeiro? Não, primeiro você vai no médico normal, no Vamos- pediatra. Ah, isso aí. O pediatra, você vai falar todas as informações, o pediatra vai indicar e vai orientar e prosseguir para um neuro. Aí do neuro, aí ele vai dar as orientações. Vai para uma fono, vai para uma psicopedagoga, vai para uma Psicólogo neuropsicopedagoga, também. um psicólogo. De todo mundo deveria para as 3, eu acho, né? Com certeza. Todo mundo tem que passar pela... Não, eu falo hoje, o pessoal fala, que conselho você daria para você quando você era adolescente e jovem? Eu falei, faça terapia. Porque ajuda você a ser uma pessoa bem resolvida, você se tornar uma pessoa alinhada com a tua história, como seja lá boa ou ruim, cheia de traumas ou sem trauma nenhum. Você se alinha com a sua história, você... Aí na terapia você vai vai observar seus comportamentos, se eles são fora do padrão ou não. Isso tudo vai te ajudar a se tornar uma pessoa bem resolvida. Aí você entra, vamos dizer assim, para a vida adulta, melhor resolvido. Entra para um relacionamento conjugal, para um casamento, para tua carreira, para o que se quer da vida, mais bem resolvido, causando menos estrago, né? Sim. Causando menos E o autoconhecimento nunca termina, né? A gente fala da vida adulta, mas aí chega outros traumas na vida adulta. Ele nunca termina. Então, quem tem a possibilidade de fazer, com certeza, né? Quem não tem, acha um amigo bom aí e usa como terapia. E existem meios muito acessíveis hoje. Por exemplo, toda faculdade que formam psicólogos no último ano faz uma terapia muito acessível. Então, qualquer um hoje consegue uma terapia. Sabe que até a questão da fono, né? Eu demorei muito... Quando o Yuri era pequenininho, ali com uns 1 ano e meio, eu fui em fonos que falavam que eu era louca e que não tinha que procurar fono por aquela idade. Por ele não falar, a gente tava com aquela angústia, eu tive uma fono que aceitou atender o Yuri. Nossa. Uma só entre todas, eu procurei umas 6 fonos. E o que eu entendo que toda idade precisa de um acompanhamento, né? Então você falou, olha, quem não tem condições? Eu lembro que quando pequena, eu fui em fono. Porque com toda essa dificuldade, a minha mãe se importava muito. Porque eu não conseguia criar tantos laços, tantos amigos, me preocupava muito com isso. E eu lembro, gente, assim, maravilhosa, minha mãe, isso é linda. E eu lembro que ela falava assim, Paloma, você quer comer um lanche na volta ou você quer ir de ônibus na volta e na ida? Porque a gente não tinha dinheiro. E essa fono, ela não era paga.
Era do governo. Eu era de uma igreja com o governo. E tem muitos planos, assim. E eu lembro que a gente voltava de a pé, eu comia o lanche sozinha, porque ela não tinha condição de comer, e naquela época eu não entendia isso. Maternidade magníficas, né? E a gente ia com fono assim. Então eu sempre falo para as famílias, quem não tem, a gente vai atrás de parcerias com universidade, a própria prefeitura, né? O Yuri começou agora um caminhamento pela fono, pela prefeitura, Pela prefeitura, né? um fonoaudiólogo com... Ele continua, então, fazendo o tratamento? Sim, no Menino Deus, no hospital. Bacana. Mas ele continua por qual motivo? Porque, por exemplo, agora com 4 anos ele gagueja muito, já diminuiu muito. Mas quando ele tá ansioso, ele tá muito alegre, ele começa a gaguejar. Então, a gente percebeu que esse ano ele desenvolveu muito, porque ele conseguiu melhorar a fala. Então, ele começa a ser entendido. Imagina, uma criança de 4 anos. Já tem esse sofrimento de não conseguir fazer amigos, ou de não conseguir ser entendido, e já afeta... Agora, você imagina se você não procura um atendimento até os 6, 8, 10, 12 anos da vida adulta. Imagine o quanto afeta esse ser humano. E quanto os traumas vai acumulando ali. Aí desenvolve uma gagueira, que a gagueira desenvolveu em função do estresse, e aí não tem diagnóstico nenhum, não sabe nem para onde começar. Aí cronifica, né? Fica, como a gente fala. Fica crônico o trem ali. Meu Deus, quanta gente que deve ter essas histórias, né, do passado. Mas graças a Deus aí pelo desenvolvimento dessas cadeiras aí da psicopedagogia, da neurociência, da psicologia, das terapias e além de desenvolvimento esse acesso. Sim. Tá popularizado, né? Todo mundo tem acesso. Tantas informações quanto os profissionais. Eu acho isso bacana demais. Eu acho isso um desafio também. Aham. Porque assim, vamos pensar nas redes sociais. Tem muito acesso, se fala muito, mas às vezes as pessoas falam demais e não sabem seus direitos. Né? E fala muita besteira, mas sabe seus direitos, mas não sabe seus deveres. E que eu acho que a diferença, seja um profissional, seja uma mãe, seja a família, um pai, é o se importar de fato. Então, eu coloco isso pra tudo na minha vida, assim. Se a pessoa se importa de fato com aquilo, um pai que tá sofrendo porque o filho não desenvolve uma área. A área da fala, vou dar o exemplo. Ele vai atrás. Ele vai procurar uma ONG, ele não fica esperando o outro, não fica esperando a escola. Não fica esperando alguém dar uma dica. Já vê que tá uma coisa diferente, ele se importa de fato. Eu acho que a diferença das famílias estão nisso, porque a gente tem famílias que simplesmente... E profissionais também, né? Ah, não, é normal. Ah, com 4 anos, vamos esperar desenvolver. E é mais cômodo, né? Não, e é muito cômodo. É somente cômodo. E também não desista, eu até notei aqui, não desista de investigar, você que conhece seu filho, né? Sim. Porque você, pelas as primeiras fonos que você foi, teria deixado de lado. E muitas pessoas falavam assim, a idade é normal. Eu, dentro da educação, minhas próprias colegas, né, tentando me acalmar, falavam, espere mais um pouco, é normal, pelo demorar um pouco para desenvolver, cada criança desenvolve diferente. Só que você sabe quando você é mãe. Sabe que tem alguma coisa diferente. O pai e a mãe conhece, você conhece o filho e você percebe que o padrão do comportamento, ele tá meio fora do padrão, e você vai investigar. Então, eu até anotei aqui, conforme você foi falando, se importe com o comportamento do seu filho e não desista de investigar, porque você é que conhece seu filho. Não desista de investigar, vai atrás. Então, qual seriam as dicas que você daria para os pais aqui, nessa primeira infância? Um pai que olha para o filho e observa o desenvolvimento do filho. Não só o que está fora do padrão, mas no geral. Eu acho que quando tá fora do padrão, primeiro é lidar com o nosso sentimento, como família. Olhar pra dentro? Não, eu acho que é lidar mesmo com a frustração, sabe? Olhar pra dentro, mas lidar com a frustração. Eu falo assim que foi o primeiro passo pra mim, foi lidar com o luto de talvez não ter o Yuri que eu esperava. Eu sempre falo... A expectativa tua. Isso. Mas isso não acontece com todo pai? Que nenhum filho vem na forma que o pai planeja. Mas é diferente, assim, pra mim a educação, a inclusão. É igual você compra uma passagem, você vai... Eu lembro, uma professora usou isso pra vida inteira, eu uso. Você compra uma passagem pra ir pros Estados Unidos. Né? Quer ir conhecer neve. Então, você vai lá, você faz sua mala, você compra roupa de frio, casacão. E quando tá pra ir a data... Chega a data, você entra no ônibus e você descobre que a agência te enganou. Que você tá indo pra Caiobá. A inclusão é mais ou menos isso, porque você não tem nada, nenhuma bagagem
preparada para aquilo. Você não tem roupa de calor. Então, a inclusão, quando você vê que seu filho está fora do padrão, eu acho que é esse aceitar que meu filho não vai ser o padrão que eu espero, né? E lidar com esse meu sentimento primeiro, porque eu não vou vestir. Eu vou ter que costurar a roupa de calor. Isso, eu não vou vestir Entendi. as roupas de frio, eu vou ter que cortar e fazer dar certo. Customizar, Só que, o que eu entendi. queria? Eu queria ir lá para os Estados Unidos, né? Então, O que eu queria. primeiro é lidar com essa frustração. É, Entendi. lidar com a frustração da família, né? Os olhares que também vão ser julgados, enfim, a gente tem esse medo. Depois disso, investigar. Olha, então tá, agora lidei com o meu sentimento como mãe de não vou ter o filho que eu pensava. Se fala para alunos, por exemplo, de TEA, que era o meu medo, né? Meu anseio. Eu nunca vou ouvir eu te amo do meu filho. É muito forte isso. Sim. É muito forte. E a gente tem mães que passam ainda a vida inteira assim, né? Então, primeiro lida com esses sentimentos. A culpa não é sua, né? Não tem nada de errado que você fez. Mas quem pode ajudar é só a família. Então, você vai ter outros especialistas, mas a família é o principal. Você acha que os pais precisam, você indicaria para os pais fazer uma terapia de autoaceitação, de aceitação dos filhos? Talvez não precisa ser uma terapia longa, mas pontual. Como que você indica isso? A terapia sempre é importante para as famílias em geral, né? Eu acho que é difícil a família aceitar esse primeiro momento, porque ela precisa primeiro aceitar essa dor, né? Lidar com a dor do que não vai ser como eu esperava. Depois, eu acho que tudo isso muito certo, que essa dor precisa ser trabalhada, a indicação de uma terapia com psicólogo, né, com terapeuta, eu acho que sempre é bem-vinda. Porque apesar de lidar com a dor, no momento que ela vem de uma maneira explosiva, eu não vou saber lidar. Né? Eu vou ter que ter ferramentas também, internalizar ferramentas para isso. Entendi. Porque aí, então vamos lá. Primeiro, os pais ali que observam o filho que não tem um comportamento padrão, primeiro aceitar o comportamento não é padrão. Eu preciso primeiro aceitar isso, botar dentro do peito, e se precisar, e é indicado, e levar isso para uma terapia, para você até abrir o coração e falar de peito aberto, o que está sentindo, o que está observando, o que te levou a esse pensamento, aquele comportamento que é meio fora do padrão, para primeiro aceitar, é isso? Sim. E aí depois falar, agora vamos, respira fundo, arregaça as mangas e vamos investigar. Sim. E não desistir de investigar porque alguém disse, é normal. Inclusive, se algum profissional falar é normal, não desistir de investigar, até porque você que é mãe, você que é o pai, é quem percebe que esse comportamento está fora do padrão. Porque você fica 24 horas com o filho, tá o tempo todo com ele. Você que vai saber se isso está fora do padrão e que precisa ser investigado. Então vamos lá, nas melhores das hipóteses, não tem diagnóstico nenhum. Brincadeirinha aqui, é só falta de educação mesmo. Acontece isso. É só comportamental, acontece muito. Não pode falar falta de educação? Não pode. Mas acontece muito. Muitas vezes o resultado é a própria família, na verdade. Ou que não, por isso que sempre é indicado do mesmo jeito um psicólogo, alguém que acompanha a família, por quê? Muitas vezes a família não sabe lidar com o comportamento daquela criança. Olha, eu tenho 3 em casa. E as pessoas falam, qual que é mais fácil de lidar? Nenhum. Porque cada um tem um temperamento diferente. Então, às vezes, eu como um temperamento mais colérico, não sei lidar com fleumático. Ou não sei lidar com o meu próprio colérico. Sim. Né? Então, aquela criança que existe um comportamento específico ali que é desafiador, pode ser que ela tenha um laudo, né? Que precisa ter um laudo, um transtorno opositor, por exemplo. Mas pode ser que seja só uma criança que precisa trabalhar o comportamento, precisa entender o limite. Isso acontece muito, e aí, muito, essa muito. criança que precisa trabalhar só o comportamento tem a ver com a personalidade? Eu não, Perfil comportamental? Qual que eu é? não posso afirmar que seria personalidade só, mas está muito ligada à personalidade também. O ambiente. Né? Ambiente que ela está, porque a personalidade também cria o ambiente que nós estamos, mas também como que eu posso dizer? A permissão. Está ligada muito à permissão que as famílias dão também. Então, o que eu permito que meu filho faça? Vamos pensar na birra lá que todo mundo tenta fugir. Dos 2 e 3 anos ali. A birra nada mais é do que a gente quer que nossos filhos tenham autonomia. Ai, que palavra linda de falar, né? Autonomia. E nas escolas se fala muito isso. Nas escolas e as pedagogias que entraram aí se fala em autonomia. Mas você quer autonomia, mas lidando com que tipo de criança? A criança de 2 anos, ela tá aprendendo a ter autonomia. Quando ela quer a bolacha que ela não pode, ela vai fazer a birra. Isso é autonomia. Ela tá se jogando no chão, tá batendo o pé pra falar, eu quero.
Ué, você pediu autonomia, não pediu? Tá, e autonomia. Agora, o que você vai fazer? Lidar com... Opa, isso aqui é uma autonomia? Como eu ensino meu filho que tem um limite do que ela demonstra o que ela quer e o limite de isso aqui não pode. E qual que é a diferença aí para a educação da autonomia e dos limites? Como é que você faz isso? Então, eu sempre falo que é sempre muito difícil, seja na escola ou na casa, porque você tem que primeiro entender o que você quer colocar como limite para o seu filho. Tá? Mas existe um limite específico. Todo mundo, em todo lugar, existe uma regra. A criança, quando não entende que existe regra na casa, ela vai criar a própria regra dela. Se a regra é ter sempre, essa é a regra. É a mais comum. Então, vamos pensar a criança que jogou no chão porque ela quer uma bolacha. Então, ela se jogou, a gente tem o emocional do pai e da mãe, certo? Então, o emocional do pai e da mãe, às vezes, não aguenta mais, vai lá e dá bolacha. O que essa criança vai fazer? Essa é a regra. Essa é a regra. Então, Até se eu o pai jogar... não aguentar mais. Até o meu pai não aguentar mais, eu vou ganhar a bolacha. Então, se você não coloca, não, a regra é essa. Você joga no chão, então tá, lida com a sua... O pai e a mãe tem que sempre aprender, filho, lida com a sua emoção primeiro. Depois que você lidar com a sua emoção, a gente senta e conversa. A regra é essa. Você pode pegar a bolacha? Que horário? Depois do que momento? Então, tá bom. Porque senão, daí entra essa questão da permissividade. Então, não se tornou mais uma autonomia. Se formou em falta de limite. Me ajuda a construir o meu raciocínio aqui, que é o meu pensamento, né? A criança, ela tá nessa fase, ela tá construindo o caráter, tá construindo seus princípios, os seus valores. Qual que é essa idade da construção? Então, de 0 a 6 anos ali, a gente é muito importante pensar na afetividade. Tudo tem a construção do caráter, né? Mas eu sempre falo que de 0 a 6 anos, você vai... Por isso que se fala muito do brincar, da presença da família. Então, o caráter ali vai lidar muito com a presença de quem está com ela. Porque é afetividade, a criança precisa se sentir segura. Pensa uma criança que viveu de 0 a 6 anos sem se sentir segura, o quanto vai ter isso na vida dela. Então, tudo vai estar a respeito do caráter. Quando a gente fala de falta de limite... Se eu entendo com 2 anos que eu não tenho um limite, certo? Eu posso dar um tapa na cara do meu pai. E vai ser um abraço, meu filho, tá tudo bem. Claro que a gente vai falar momentos para lidar com isso, como lidar com isso. Mas com 3 anos é a mesma coisa, com 4 anos é a mesma coisa. A gente vai ter um adolescente, um jovem, um adulto, que não vai saber lidar numa briga de trânsito, que faz uma caca. Então, sempre está comparado muito com a permissão que a família dá. Então, como é que eu posso colocar? Nessa construção de caráter, na afetividade que você usou o termo, quem é o autor dessa construção? Os pais ou a criança? Na verdade, Mas tem como separar isso? Não sei, acho que não se separa. É uma contribuição externa dos pais, mas existe um ser humano ali com alma, identidade, né? Então, acho que é as duas coisas, não? Eu acho que é as duas coisas, mas o que ele perguntou é bem importante. Eu acho que é as duas coisas, porque o ser humano já existe ali, né? Só que quem tá criando esse ser humano? Porque alguém pode tirar essa alma dele, que ele seria tão lindo e maravilhoso. Né? Então, eu acho que a importância, sim, seria eu não falo os pais, mas o todo. Os cuidadores. Isso, na verdade, a comunidade. Sociedade. Porque quando eu penso... eu falo a comunidade porque quando eu penso... na rede de apoio também, né? Não tem só os pais. Uma avó pode estragar muito bem os netos. Pode estragar, estragado. Pode estragar. E com permissão dos pais. Só com a permissão dos pais? Só com permissão dos pais. Porque, não, a avó estraga porque você permitiu. Então a gente tá falando de responsabilidade. Sim. Sobre o desenvolvimento da criança. Entendi. Sim. É porque A tua pergunta foi o que vai determinar, não foi? Não, quem que vai construir? Quem é o autor dessa construção, desse ser humano? Porque é um ser humano ali com a cabecinha pronta para receber as informações, em pleno desenvolvimento, ele está sendo construído. Sim. O caráter, o valor, o comportamento. Quem está construindo? Porque você vê aí, até o pastor estava comentando que ele estava numa célula lá, e a criança, o menino adolescente, ele foi dar uma oferta. E ele pegou uma buchinha de droga e deu de oferta. E aí? Opa. Como assim? Para ele, aquela é a profissão dele. Qual que é a profissão? Traficante. Entendeu? Sim. Discutir se traficante é uma profissão ou não é o momento aqui, não é essa a ideia. Mas dentro da sociedade, quais são os valores, quais são os princípios? Sim. Ele está enxergando aquilo com muita naturalidade. Mas dentro daquela sociedade dele, né? É isso. Aí quando cai naquilo que você falou, no ambiente, nos pais, na rede de apoio, porque aquilo não foi construído só dentro de casa. Existe uma sociedade ali que pensa desse jeito. E hoje eu vou além disso. Eu acho que a tecnologia é maravilhosa,
maravilhosa. Mas eu acho que ela também vem construindo muito os nossos jovens, nossas crianças, né? É outro fator de contribuição nessa construção, né? Porque na nossa época a gente tinha desenho o quê? 1 hora, no máximo, deixava lá na frente da TV, né? Sim. E era aquilo. Hoje em dia as crianças elas têm 24 horas, dependendo do tipo de casa que elas têm. Mas é normal isso, a disposição. Então hoje, muitas famílias é como se fosse uma chupeta eletrônica, né? Aham. Eu vou fazer de tudo, gente. Eu pra fazer o almoço, fazer qualquer outra coisa, se eu deixar na TV, eles não vão brigar, eles não vão destruir minha casa. Vou ficar em paz. Só que daí tem essa questão do limite. A tecnologia é boa, mas aonde o que eu permito? Até que ponto eu permito? Isso. Então, lá na ponta do funil, os dois autores é a criança, que é o ser humano que está sendo construído, que vai responder aos estímulos, e o responsável, o tutor, como é que chama? O responsável, que às vezes não é o pai e a mãe. Cuidador, né? O cuidador, qual que é a palavra O correta? responsável, porque O pode ser uma responsável. mãe, uma avó, uma tia. Pode ser a mãe, o pai, pode ser uma avó, pode ser alguém ali que é o responsável. Então, quem vai construir essa criança o resultado vai ser a resposta dessa criança em cima do que esse responsável permita que chegue até ela. E o que ele oferta, né? Você tá Isso. falando ali do mocinho que deu a droga, né? Foi ofertar isso a ele tem acesso. Então, às vezes eu vejo muita família reclamando, meu filho não quer sair do jogo, não quer sair da tela. Inclusive, a gente tem muitos adolescentes hoje indo para casa de recuperações por causa de tecnologia. Sim. E o jogo de aposta hoje? Adultos ali perdendo salários e se perdendo nesse jogo de aposta do tal do Tigrinho, sei lá nem quais são os tipos de jogo. Não conheço esse tema direito, mas eu só ouço. Falo, nossa, a pessoa tá pegando empréstimo. O que ela fez? Gastou com uma aposta digital. Acho que é essa a fala, né? Sim. Com uma aposta digital. Isso é muito grave. E a permissão... Eu tô falando de adulto, já fugi um pouco, né? Mas a criança que entra nesses... esses dias eu conversando com um conhecido, e a criança de 7 anos fazendo um escândalo porque ela precisava comprar os objetos lá do joguinho. Eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. Como assim? E aí o pai, essa pessoa, falou que fez. Eu quase tive um infarto. Eu falei, como é que se lida com esse negócio? Mas eu acho que se fosse me perguntar assim, qual é a maior dificuldade hoje na educação em geral, seja escola ou família, é a falta. Quando a gente pensa na falta, é a falta de um responsável consciente, né? Então, esse pai estava ao lado, mas ele não teve uma presença, ele teve uma falta. Como é que você ajuda a construir esse pensamento? Para a gente primeiro entender o contexto, para depois agir influenciando. Porque o nosso papel aqui, dentro do nosso podcast aqui, é provocar esse pensamento, provocar essa influência e provocar uma mudança. Aqui somando a psicologia, com o coach, com a psicopedagogia, neuropsicopedagogia, né, para ajudar esses pais aí. Então, assim, primeiro, qual que é o diagnóstico ali? Somos pais que não tiveram, agora querem dar tudo para os filhos. Como é que é essa... Eu ouvi uma frase uma vez que eu sempre levo, que uma geração permite, a outra abusará. Então, vamos pensar lá na geração do cigarro. Era bonito, né? Tinha propaganda sobre. E o que a gente colhe hoje de frutos ainda é gigantesco, seja em saúde ou seja em parar. Mesmo tendo na própria propaganda do cigarro, tem lá, não fume, você vai morrer. Né? Lá no estágio que eu fiz numa clínica psiquiátrica, diz que a droga mais difícil é o cigarro. Pois é. De se largar. Mas porque É a uma mais geração difícil. permitiu, né? Onde ele entrasse aquilo e fosse comum. Então, com a sua pergunta, o que eu sempre penso? Poxa, o que eu vou permitir hoje? Meu pai, no passado, por isso que a gente pensa numa educação positiva. Ela é maravilhosa, mas existem muitos erros quando não se é usado certo. Meu pai era muito rígido. Porque na minha época, a gente sentava numa mesa, a criança não podia falar, né? O adulto só que podia falar. Hoje, as crianças falam de tudo numa mesa. Então, a gente tem que entender que são gerações diferentes. Mas porque eu vivi aquilo, eu não quero que meu filho viva. Eu nunca podia falar numa mesa. Eu era sempre... tinha medo, tinha um temor, né, dos pais. Então, por esse motivo, se permitiu a esse medo. Hoje, os pais, muitas vezes, não conseguem falar um não. Porque ouviu tudo não e agora fala tudo sim. Né? Isso é muito gritante. Eu acho que a gente vive em gerações que não sabem lidar com equilíbrio.
Então, poxa, eu ouvi tudo não, mas o que, que eu preciso falar de não? Tem coisas que eu vou precisar falar não ainda. E o que, que eu vou precisar falar sim? Que momento é o momento de não repreender e abraçar? Mas que o momento é o momento de explicar, olha, agora eu não vou te abraçar. Você vai ser repreendido primeiro. Então, isso é muito, muito difícil para as famílias. Esses dias eu estava ouvindo um corte daquela psiquiatra, ela tá bem famosinha, acho que é Andrea Vermont. Ela é bem assim, meio pau. Aí ela falou, não gosto de atender criança. Porque criança é diagnóstico dos pais. Como que é essa fala? Sintoma. É sintoma, né? Sintoma. Como é que é essa fala é Só psicóloga? deixa eu falar uma coisinha antes. O que você estava falando eu acho muito interessante, porque sempre fala assim, a geração de hoje, geração de hoje. E a geração antiga sempre ouviu da geração anterior. Sempre querem culpar a geração mais nova, né? Mas eu acho que o fato é que a dificuldade de encontrar equilíbrio é pela dificuldade, ou talvez preguiça, de pensar sobre as coisas. Porque não é porque eu sentei numa mesa onde eu devia ficar quieto na infância que hoje eu vou autorizar se falar qualquer coisa dentro da mesa, né? O equilíbrio é parar e pensar assim, nossa, eu não podia falar nada. Então, o que é digno de ser falado numa mesa? O que é digno de ser falado numa roda de amigos? Numa faculdade, né? Então, eu acho que a dificuldade, ainda mais hoje, por conta da tecnologia, a tecnologia facilita muito coisas que a gente precisava antes pensar. Hoje a gente precisou pensar num tema aqui do podcast. Foi lá no ChatGPT, deram 10 sugestões, a gente encontrou uma que faria sentido. A gente não precisou pensar, né? Então eu acho que a tecnologia ela também atrapalha nisso, pela dificuldade de pensar. Eu acho que as pessoas hoje, de modo geral, a nossa geração, ela tem muita preguiça de pensar e elaborar essas coisas de forma mais profunda. E eu acho que o equilíbrio a gente só encontra pensando, tendo trocas, dialogando. Porque às vezes o que eu considero como equilíbrio dentro de um grupo de pessoas vai ser extremamente violento, agressivo, egoísta, né? Mas a pergunta é, se tem essa dificuldade, quem é a culpa dessa geração? É da geração anterior. A gente tem que entender que nós somos formados por uma geração que vem antes, né? Mas de quem que é a responsabilidade? É nossa, que é vive nossa. hoje isso. Só que daí é que eu entro sempre na fala da falta. Existe uma falta, né, ali. Uma falta de um tempo, de qualidade. Existe uma falta de quem vai se responsabilizar. É igual em sala de aula. Chega um aluno com dificuldade. Um aluno chega no 5º ano. Um aluno tá com muita dificuldade até pra soma. Vamos dar um exemplo. O que o professor fala normalmente? A culpa foi do outro lá, olha como chegou pra mim. É isso que as famílias estão fazendo hoje também. Né? Então, não, mas a culpa é da avó, a culpa é sei lá do quê, a culpa é da internet. Mas a gente sempre volta na permissão. Né? A culpa é de quem, de fato? Tá, pode ser culpa do outro. Mas o que você vai fazer com isso? Então, você consegue resolver? Não consegue? Então, vai atrás de um terapeuta, vai atrás de um psicólogo, vai atrás de uma neuropsicopedagoga, vai atrás. Por isso que eu ainda acho que eu até comentei essa semana, revolução vai ser o se incomodar, mas se incomodar de fato. Porque se eu não me incomodo, se importar, né? A gente tá aqui se incomodando, falando sobre um assunto. Me importo, mas eu quero fazer diferença. Se eu nem falo sobre isso, ou falo só por falar, porque tá todo mundo falando, mas eu não tenho uma ação sobre aquilo, eu não me incomodo de fato. Tem que ter verdade, né? Se eu tenho incômodo não provoca uma ação, não é um incômodo. E acontece É mais uma fofoca, né? Falácia. E acontece muito dentro das famílias hoje em dia isso, né? Porque todo mundo quer falar alguma coisa. Eu acho que seu filho é isso, acho que seu filho é aquilo. Todo mundo quer ser TDAH, né? Nossa, todo mundo. Quer dar uma opinião, né? Só que o quê? O que você vai fazer com essa ação? A gente tá falando de TDAH, né? Teve tantos aumentos. A gente vai pensar por que dos aumentos? É excesso de tela? Primeiro você tem que pensar no contexto. A gente já quer meter remédio na criança, né? Que não nem é versículo assim. Fora de contexto. Você justifica uma morte. Tá tudo certo. Que nem os sintomas de transtornos neurodivergentes. Não é só o sintoma que vai qualificar a pessoa com aquilo ou não, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que pensar... meu filho tá com essa dificuldade, meu aluno, então tá. O que a gente vai fazer agora? E eu até falo no meio que vive. Porque a gente tá falando, né, quem é essa rede de apoio. Às vezes, um trauma não vem de um pai e de uma mãe. Vem de um tio, vem de uma avó, vem da escola. Então, assim, quem você permite também que os seus filhos conviva, também é resultado. Sim. Então, hoje, na minha casa, eu penso muito com quem eu permito que seja responsável pelos meus filhos, além de mim. Olha que bacana. E isso é muito difícil, Quem porque as influencia, famílias... né? Quem vai ser coautor dessa construção, né? E as famílias querem ser legaisinhas, né? Aham. Quero ser legal com meus amigos. Eu lembro de uma amiga
que ela estava na minha casa. E, assim, na minha casa a gente tem algumas regras, né? A gente recebe de todo mundo, de todos os jeitos, mas tem algumas regras. E o fumar não pode lá. Porque não é uma coisa que eu tenho como ação, e você sabe, quem tá fumando prejudica mais o outro do que a si mesmo. Uhum. E ela levantou e falou, posso fumar aqui? Ela já sabia da regra. Eu nem soube o que falar na hora. Falei, eita, e agora? Mas, ao mesmo momento, eu já decidi que não seria um meio onde vai influenciar meus filhos. Porque se permite isso, como que vai permitir tudo aos meus filhos? Então, você também tem que, com muita dor no coração, começar a escolher suas companhias. É difícil ouvir isso e falar disso. Mas é verídico. Até na minha vida. Se eu me escolho viver só com pessoas que não me tira... tá cômodo pra mim viver, bem, não me incomoda, eu não vou crescendo. Isso que eu ia falar, porque antes de pensar no filho, tem que pensar em si. Eu não quero na minha vida alguém que fume. Então, por que... Né? Às vezes chega, né? A gente vai tolerando, daí o filho barra. Mas esse filtro é extremamente interessante, né? Porque a gente se constrói pelas trocas externas, né? E é complexo isso, né? Porque a tua amiga, primeiro, ela sabendo que você não quer e pedindo, ela já tá te desrespeitando. Sim. E aí ela pode até virar pra você e falar assim, nossa, você é careta. Fala, não, eu tenho um princípio. Eu tenho saúde, eu não sei, eu não quero. Faz parte de quem você é. Ela tá na tua casa. E acaba sendo uma falta de respeito. E aí você não quer ser indelicada, acaba questionando até o seu... Daí ainda bem que você não deixou. Sim. E a gente precisa aprender a se posicionar. Aí e aí os pais, a gente tá falando de cigarro, que é uma coisa mais complexa, mais desenhada, mas aí os pais têm esse comportamento com os filhos. Eu sei que o meu filho não pode comer tanto açúcar, por exemplo, e acabo permitindo, porque eu não quero ser... não quero tirar meu filho do conforto que ele tá tendo, mexer. Não quero lidar com o estresse que o desconforto provoca. Vai gerar, né? Então... Um exemplo muito legal foi, meu filho foi na casa de um amiguinho, e dificilmente eu deixo, porque eu sou bem criteriosa, assim, né? Mas a gente conversou, enfim, era um amigo bem bacana, e ele foi na casa do amiguinho, e ele voltou de lá, e na hora que ele entrou no carro, ele falou assim pra mim, mãe, você me dá um tablet? 7 anos. Falei, não. Por que você quer um tablet? Eu simplesmente poderia pensar, falar ou não, ou sei lá, falar assim, não dá, acabar a história ali. Não dá atenção. Que normalmente é o que isso, as famílias fazem. Aham. Filho, por que você quer um tablet? Ah, porque meu amigo tal tem. Falei, ai, filho, que legal. Tá, mas vamos pensar. Filho, você vai ser mais feliz com um tablet? Perguntei pra ele. Nossa, que pergunta profunda pra uma criança. Mas acho que uma criança de 7 anos não sabe É que responder. ela tá criando 3 filósofos, né? Mas uma criança de 7 anos sabe responder. Sabe, o cara que Na sabe. hora ele falou, sim, mãe, eu vou jogar. Ah, ela viu? Olha como ele sabe responder. Falei, tá bom, filho. Então, se você me convencer, eu te dou um tablet, mas eu vou te explicar uma coisa. Se você jogar, fica lá jogando, você vai ficar mais feliz? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu. A gente tinha visto uma situação um dia atrás de uma criança que estava jogando, não respeitou o pai pegou e jogou o tablet no chão. E a criança começou a chorar e virou um transtorno. Falei, você lembra dessa situação, filho? Ele parou. Falei, Ele sabia, ele tinha visto? Ele tinha visto. Daí ele falou, eu acho que ele não era mais feliz do que eu. Falei, então, eu vou te falar uma coisa. Já é um filósofo, né? Já tá pronto. Falei, filho, sabe por que a mãe não quer te dar um tablet agora? Porque se eu te dar um tablet, vai pegar o tempo que eu tenho com você. E você prefere ficar com um tablet ou comigo? Nossa. Aí, Nem eu quero mais um Que tablet. mãe, né? não. tadinho. Nem eu quero mais o tablet, né? Mas esse diálogo pra uma criança... É isso que vai formar, Sim. né, a opinião dele, né? Mas é por isso que a gente tava falando, né? Às vezes, essa amiga aqui, que do meu jeito me desrespeitou, vamos dizer, né? Que momento... Eu não falo só dessa geração passada. Os nossos pais também não faziam isso, muitas vezes. Que momento é que eu paro pra refletir, de fato, com meu filho? Pra ele pensar se aquilo é importante pra ele. E poderia ser que ele falasse, mãe, eu quero ficar com o tablet. E eu ia ter que lidar com aquela dor. Meu filho não quer mais ficar comigo. Uma hora ele vai querer ficar com outras coisas, com outras pessoas. Mas naquele momento eu queria gerar importância pra ele de eu querer estar com ele. Né? Mas que momento que os nossos pais fazem isso? Não conhece, né? Porque eu acho que o que você fez, além de todos os benefícios... Eu acho que a coisa mais preciosa, falando agora do lugar de filosofia, de psicologia, é pensar junto.
nossa, como isso é bonito, como isso enriquece, né? Sim. Não é só que nem você falou assim, ele falou, quero um tablet. A resposta é sim ou não, né? Mas é muito mais que isso. É você pensar o porquê que quer, como que pensa sobre isso, como que eu decido, qual que é a época certa. Então, hoje não. Mas quando você entrar numa faculdade, talvez você vai precisar de um tablet para estudar, para ter isso. Então, ajudar a criança a pensar é muito bonito, assim, né? Sim. É uma coisa que é nova, né? E o adulto também, né? Porque o adulto. A gente tá vivendo uma geração casais, que a gente precisa... Assim, não. E geração com a tecnologia que eu preciso ter tudo. Tudo que é novo vem e isso me faz feliz. Tudo que o marketing diz que eu preciso. Eu tenho que ter a última geração do iPhone, porque eu preciso ter tal tecnologia, porque tem que fazer sentido ou não. E aí, se a pessoa ela não tem esse senso crítico de saber filtrar, né? Ela vai ser consumista. Sim. E isso que a gente está conversando aqui, o nosso desafio aqui, nossa proposta para o podcast é justamente o desenvolvimento humano, né? E aí a gente tem falado aqui sobre psicologia, a gente falou aqui sobre os benefícios de algumas coisas. O último episódio a gente falou sobre turismo, o benefício do turismo, muito legal. E aí agora a gente está falando aqui de tratar o ser humaninho, né? Porque a gente fala de psicologia, de terapia, tratando já um adulto com sintomas, né? Com diagnósticos ali. Agora, quando se trata uma criança, já está desenvolvendo aquele serzinho de uma forma mais bem resolvida, já mais alinhada. Mais instrumentalizada. Com mais inteligência emocional. Augusto Cury tem um programa para a escola, né? Fantástico, a respeito de desenvolvimento humano. E eu acredito que esse é, vamos dizer assim, a gente já tem uma receita para a gente começar a fazer o nosso sonho aqui, pessoas maduras emocionalmente, com autoconhecimento, bem desenvolvidas. E a receita para esse bolo hoje seria a neuropsicopedagogia sendo aplicada ali na veia das crianças, nas escolas, né? Provocando esse amadurecimento, essa construção de ser bem resolvido. Né? Eu acho que uma outra coisa que eu pensei aqui agora é uma questão também da escuta dos pais. Porque uma coisa é a criança literalmente vir pedir um tablet, né? Mas às vezes elas comunicam coisas de forma inconsciente, de forma muito sutil. Vou dar um exemplo aqui agora. Eu tô atendendo na faculdade um menino de 9 anos. E aí eu tô atendendo lá já há alguns tempos e com muita dificuldade de perceber o que ele tá fazendo ali, qual que é a demanda daquela criança. A mãe trouxe, diz que a justificativa da mãe é porque sempre é bom fazer. Gente, isso não é demanda de terapia, mas tudo bem, vamos receber essa criança. Essa já tá em outro nível, né? Ela tá em outro nível, muito, né? E aí eu pergunto direto pra ele, ele fala que ele tá ali pra brincar. Então tá bom, então vamos brincar. E passou, a gente pintou, a gente brincou de tudo, assim. E aí, numa determinada sessão, ele quis brincar de fantoche. Tudo bem, ele que escolheu os fantoches, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante, ele pegou um bonequinho menininho e deu pra mim, e ele também com o menininho, e fez os dois se beijarem. Eu não tenho experiência com criança, eu travei, levei pra minha supervisora, ela falou que tá tudo certo. Ainda bem que eu tô em supervisão ainda, Ainda bem que eu ainda sou um aluno, aprendendo, desenvolvendo. E eu travei, porque eu não sabia como manejar aquilo, né? Qual foi o meu medo e o meu cuidado, entendendo essa responsabilidade social. Sim. Eu, como homem adulto aqui, quais são as chances de eu cometer uma violência com essa criança dentro desse tema que é tão delicado. Então eu não falei nada para levar para minha supervisora e ela ali me... Ou conduzir, né? Que é um problema muito sério dos adultos. A gente conduz o que a gente quer. Querer tendencionalizar, né, para uma coisa. Ali, exatamente. Né? Interpretar sem ter tantas informações, né? Então eu poderia ter feito de tudo. E eu não fiz nada por ética, por medo e respeito àquela criança, porque eu olho como um assunto muito importante a sexualidade de uma criança. Sim. Então, eu me vi ali sem ferramentas naquele momento e precisei levar para a supervisora. Ela me deu ali todo o aval, toda a responsabilidade e me ajudou a ouvir que Matheus, ele tá tentando te contar alguma coisa, que qual que é o contexto? Ele gosta muito de criar regras dos jogos que ele traz. Então, tipo, a gente começa a jogar um xadrez, não é do jeito que já joga há tantos anos. É como ele quer. Então, a professora fala assim, olha, ele inconscientemente está dizendo que ele está tentando ter controle de alguma coisa. Não sabemos o quê, vamos investigar. E aí isso sai, um beijo
homossexual, né? Fora do controle ali, que você não esperava. Que eu não esperava. E foi... Ele pegou 2 fantochezinhos, 2 menininhos, depois tirou, pegou 2 menininhas que também se beijaram, 2 velhinhos, 2 homens velhinhos se beijaram, 2 bebês do mesmo sexo. Ele criou a regra ali que seria o mesmo sexo. A regra era o mesmo sexo, independente da idade. Então a professora começou a escutar o inconsciente dessa criança, que é... Essa criança tá tentando controlar alguma coisa que tá vazando. Ela tá querendo te contar alguma coisa da sexualidade dela. Você precisa ouvir isso, criar novamente um cenário para que ela te conte, né? Então, esse é o desafio a partir de hoje, né? Ainda eu perdi essa chance com essa criança, vou ter que ter paciência para que novamente, né, o inconsciente se manifeste e aí eu saiba pegar isso e usar contra ela. E Só aí? que isso é muito difícil, né? Muito, mas E aí, neuropsicopedagoga, me conte. eu acho que o divertido e o legal de trabalhar com criança é que você vai pelo brincar, né? Sim. E o brincar, ele te conta muita coisa, já vai de fazer a fato. supervisão com a neuropsicopedagoga. Fazer Uma supervisão aqui já, né? Não, e ele conta muita coisa. E você descobre várias coisas no brincar. E como Os aquela desenhos. criança vê a sociedade, os desejos, o que ela consome. E o que eu faria no seu lugar. Eu falava, nossa, que legal. O que a gente tá fazendo aí? Eu voltaria uma pergunta pra criança. Né? Isso, a professora falou para ajudar a descrever o que ele tá fazendo. Porque você vai ver se foi uma coisa que ele só está produzindo do que ele assistiu, do que ele viu. Imitando, né? Ou se é um desejo, algo específico. Uma criança já de 9 anos, ele tem uma O que carga aquilo já. significa pra ele? O que significa? Se ele travar, pode ser que ele já tenha assim, um medo de falar sobre isso, que é um espaço onde ele teve ali a chance de se conversar, mas ele travou porque em casa ele tem essa dificuldade e ninguém deixa ele falar sobre isso, porque ele é um tabu. Se ele travar, você espera mais um pouquinho e vai com aos pouquinhos. Continua brincando e vai aos pouquinhos. Agora, às vezes, ele pode falar na hora. Você fala, que pergunta difícil que eu fiz pro meu filho ali, né? Gente, a criança responde de tudo. Se ela não souber, ela vai falar, eu não sei, o que você tá perguntando mesmo? Não entendi sua pergunta. Ela mesma vai falar. Eles são transparentes. Então ele ia falar, eles estão se beijando. Se ele tava querendo te provocar pra entender se é o incômodo que ele queria gerar em você, porque a gente pensa numa criança que ela quer ter autocontrole. Por que ela quer ter autocontrole? Ela tá tentando gerar um incômodo no outro, por que ela quer gerar o incômodo? Ou por que ela quer ficar no controle das coisas, ela se sente segura? E é legal de observar porque a gente pode ter vários... Vamos dizer que o nome desse aluno é José, né? Desse paciente. Vários Josés aí já numa vida adulta. Sim. Aham. Que eles já lideram com isso e ninguém conseguiu fazer essa... Você falou da escuta, né? A escuta não é o ouvir. É ler o todo. É ler o todo. Só que deixar o outro falar. Porque às vezes o outro não tá preparado para falar. Você tem que perguntar, fazer perguntas para lidar com como ele vai falar aquilo. Então eu sempre falo pro meu esposo assim. Às vezes a gente fala de família, né? Vamos convidar tal pessoa para vir aqui. E assim, gente, né? A vida adulta, a gente não tem muito tempo, 3 filhos. Então, a gente quer só, às vezes, descansar, né? E eu falo para ele, intimidade só se cria com intimidade. Convivendo. Então, é a mesma Investimento situação. na relação. É a mesma situação com a criança. Você só sabe se ela tá passando por alguma dificuldade sem essa falta, que eu comentei da falta. Com o tempo, com ela, com a pergunta. Mas não é você conduzir. Porque normalmente o que uma família faz? A gente tem várias situações, às vezes, que a família se assusta quando acontece isso. Filho do céu, o que você fez? Não pode, já trava. Já chega numa situação. Você sempre fala, pra lidar com uma criança é só você fazer pergunta. Por que você fez isso? Anota essa. Falei que ia ser uma supervisão aqui já. Não, e as famílias também, né? Às vezes a gente não sabe lidar mesmo, porque a gente quer que nossos filhos só tenham o comportamento que a gente espera. Ei, mas me diga uma coisa, Paloma. Aqui o Matheus é um profissional da psicologia e vocês com 15 anos de experiência. Sim. Diante de um comportamento desse, a gente tem que parar aqui, pensar, fazer uma supervisão para poder agir, fazer algum tipo de intervenção ou não, né? Apesar que fazer perguntas já é uma intervenção, né? Agora imagina pais extremamente despreparados, desorientados, sem competência técnica, né? Para esse tipo de... Eu tô para cá que agora a gente vai ter que abrir uma escola para pais. Para poder resolver aqui o desenvolvimento humano, vamos ter que abrir escola para pais. É a primeira série pros pais. Primeira série. Primeira série pais, né? Sim. Pais. Porque a gente está vendo, conversando aqui, que essa construção, ela é
ela é da criança que responde, mas o estímulo vem do responsável. Sim. Então teria que ser essa escola para esses E responsáveis. qual crença interna deste pai talvez baseie essa ação automática de não pode, não sei o quê? Tem uma coisa de não saber o que lidar, né? Mas lida podando, né? Então, a gente tem várias situações assim, vou dar um exemplo, às vezes um pai que tem um preconceito, né? Acha que meu filho brincando com uma boneca, ele vai se tornar um homossexual e eu tenho medo disso. Então já não deixa. Essa criança, na verdade, eu não diria que é uma criança, porque foi uma criança que foi podada antes, né? Já é um adulto que tem um medo de algo incerto na vida dela. Mas isso vai acontecer em várias coisas na nossa E às vida. vezes é uma dor do próprio pai, né? Eu já atendi uma família que o menino queria passar sempre batom, tudo escolhia rosa, e o pai proibia a gente deixar escolher rosa. Só podia verde, azul. E assim, era proibido. E a gente foi trabalhando a família. Porque dentro dessa família, o pai não falava mais com a irmã e a irmã era homossexual. Então, primeiro, por isso que eu falo que é da comunidade, do que da criança vive. Porque não tem só... A carga que vai para a criança é inteiramente da vida inteira do pai, da Sim. mãe, né? Então, você vai... Mas, poxa, se eu fazer isso, vai gerar o que eu quero de fato? Às vezes, você gerando o não ali, não pode. Faz o contrário. Você repete o que você queria evitar, né? Não, mas na geração passada deu certo. Porque era quê? cultura. Era cultura. Então, se eu falar não, a gente tinha um medo e um temor Entendi. que, por um lado, é bonito e o outro lado é questionável. Porque as pessoas não queriam falar o que sentia de fato. Os desejos eram, né, escondidos ou não conversava sobre aquilo. Então, a gente criava mais ou menos um padrão ali do ser humano, né? Hoje em dia, com as crianças tendo mais fala, a gente não tinha essa criança que conversava sobre tudo. Esse adolescente conversava até sobre política. Não tinha. Então, as famílias não sabem lidar com esse medo. Porque, não é idade para conversar ainda. Sobre sexualidade, só que a gente tem o oposto. Daí, às vezes, eu falo tudo na idade que não pode. Que não é hora de falar. Vou dar um exemplo. O Tobias um dia chegou em casa e falou assim: mãe, como que você fica grávida? Ai, ai, ai. Falei, filho, não entendi a pergunta. Porque eu congelei também como mãe, né? Falei, o que eu respondo agora? Ixi, chegou, é hoje? É porque você não para de ficar grávida, mãe. O que acontece ali, meu Deus, que toda hora Hoje tem é a uma filha. terceira vez que tá acontecendo. Então eu falei, Vai filho, te resolver esse problema, né? não entendi. Qual é a sua pergunta? Você quer saber o quê? Como que o bebê aparece dentro da sua barriga? Daí eu falei, filho, pensando na idade que ele tinha, né? Falei, filho, é uma sementinha, não tô mentindo, que fica lá dentro e o bebê vai crescendo. A pergunta dele, mãe, mas como que essa semente aparece lá? A Falei, clássica. Deus, me ajuda, será que eu chamo Henrique? Falei, filho, a semente, ela vem do homem. E a mulher também tem que ter uma sementinha lá dentro, que elas se cruzam e faz o filhinho. Pensei, tomara que ele não me pergunte como que a semente do homem aparece lá. Ele parou. Falou, tá bom. Respondi. Se eu já chegasse e falasse, filho, tentasse explicar, talvez eu ficaria mais confuso. E aí sim ele ia ter a curiosidade de como que o homem lança a semente lá. E como é que faz, né? Como que faz? Então, assim, não era a idade para aquilo. Hoje a gente já pega uma geração, às vezes, que, não, ó, nessa idade tá perguntando isso, vamos pegar um livro lá, vamos ler, já vamos mostrar. Não, às vezes não é a idade para aquilo. A criança tá com uma curiosidade. Eu lembro de uma situação que marcou muito o Henrique. A gente coloquei ele para dormir, Tobias também. Coloquei ele para dormir, ele falou, mãe, não é que você e o pai tiveram uma infância ruim, bem parecida? Falei, que, filho? Ele é. Eu, como assim? Você e o papai não tiveram pai direito. Nossa. Aí eu congelei na hora. Falei, não, filho, não é parecida. É diferente, mas não o que você quer entender? Não, porque o pai do pai abandonou meu pai e seu pai também abandonou você. Falei, não, filho, vou te explicar. Porque você é grande e agora eu quero que você preste atenção. Ele ficou paradinho. Eu falei, filho, o seu avô, por parte de pai, sofreu um acidente, teve uma condição, expliquei um pouquinho, e por isso não continuou com a sua avó. Então, ele não tem condição hoje de ser um pai. Por isso que ele não conseguiu ficar com o seu pai, mas ele não abandonou.
Meu pai, filho, foi um ótimo pai. Eu não tenho o que falar. Até tal idade, contei pra ele. Falei, depois, na vida adulta, eu escolhi, por ações do meu pai, não ser mais amiga do meu pai, não ter convivência. Mas ele continua sendo pai. Daí eu vi que ele ficou quietinho assim. Ele falou, mãe, mas... e se acontecer de novo? Eu queria saber por que ele queria perguntar aquilo. Falei, Na verdade, filho... nem ele sabia por que ele tava perguntando. Ele não sabe, por isso que fala que você tem que saber fazer as perguntas pra também levar Extrair ele a o que ele tá pergunta. querendo perguntar. Falei, filho, não entendi. O que você quer saber? Não, pai, mãe, porque seus pais te abandonaram. E se abandonar de novo? Falei, filho, ninguém vai abandonar ninguém. E eu vou te explicar de novo o que aconteceu. Eu expliquei segunda vez, por isso que é importante sempre ter esse tempo. Aí falei, filho, mas o mais importante que você precisa saber é que você tem um ótimo pai. Gente, na hora, ele olhou pra mim, deu um sorriso largo e falou, mãe, obrigada, era isso que eu precisava. Olha. Ele tava com medo, porque ele tava ouvindo o que minha sogra falava, que minha mãe falava, a história de do ser pai. abandonado pelo pai dele. Porque é o que Só aconteceu. que você acha que uma menina de 6 anos, 7 anos, não sabe nem o que tá passando? a Ele gente tá... só sabia que você e o Henrique tiveram problemas com os pais. Aham. E ele não queria ter problema com Não o pai. queria ele, quero não queria, perder meu poxa, pai. como é que eu vou perder meu pai também, se aconteceu as mesmas coisas, né, com meus 2 pais na cabeça dele. E ele tava com sentimento de abandono já, né, na cabecinha dele. Daí eu cheguei pro Henrique e falei, amor, o Tobias me perguntou tal coisa, contei a história, aí a gente fez um plano no outro dia, o Henrique foi conversar com ele. Filho, o pai quer falar pra você que te ama muito. Daí começou a trabalhar com ele. E desde lá a gente tem momentos que eles têm qualidade junto, pra gerar isso, porque ele tava, por o que eu e o Henrique tinha vivido, ele já estava com medo de viver sem antes de viver. E é interessante que dentro daquilo que a gente estava comentando anteriormente, dessa construção do ser humano, é do que os pais trazem, mas é de como a criança reage. Sim. Ao que é trazido pelos pais, mas também no ambiente. E aí, essa resposta, esse comportamento teu e do Henrique, foi de entender o que estava acontecendo no ser humaninho aqui, que não foram vocês que trouxeram. Sim. Talvez até de forma não intencional, eles ouviram as histórias. Às vezes ouviu a história da avó, do tio, de outro lugar e chegou a uma conclusão. Ainda bem que ele trouxe e ainda bem que você teve um comportamento de dar atenção para ele e investigar do que ele tá falando. Sim. Porque poderia falar, cara, para de falar besteira. E aí o menino já guardou ali um sentimento de rejeição, ou de medo, de perca, não sei, né? E daí, assim, na leitura que eu vejo, as famílias antigamente faziam isso. Não fala besteira, não é coisa de se conversar, você não entende sobre isso, você é criança. Afasta a criança Afasta. daquilo, né? Tem muitas famílias que se repetem isso ainda. Ainda mas, faz, mas né? hoje também a gente tem uma famílias muito conscientes. Mas pelo medo da criança... a criança tá sofrendo com isso. Tem criança... Mãe já fala, meu Deus, olha o que meu filho perguntou. Ele tá sofrendo com isso. E não tá só sofrendo, construindo. gente. Só tá construindo. Relaxa, ele só tá construindo. Então, às vezes, em escola, em outras situações, acontece que as mães ficam desesperadas. Ai, meu filho tá sofrendo nisso, tá sofrendo naquilo. Não. Ele tá vivendo isso. Tem que fazer a primeira série pras mães. É uma geração mais consciente, que quer, de fato, dar melhor uma educação com mais qualidade, com mais presença aos filhos. Mas, ao mesmo momento, uma geração que não sabe lidar com seus medos. Que já acha que os filhos vão ter uma problemática porque tá passando por isso. É que enxerga essa falta, né? Só que ela não sabe dar nome à falta. Sim. Tipo assim, eu vejo, enxergo, percebo os prejuízos que eu tive por não ter recebido isso que eu não sei o nome. Quero passar pros meus filhos isso que eu não sei o nome. Pedagoga, qual que é o nome? Me ajuda. Como chama, né? Como te chama? O que é isso, né? E é muito difícil, porque não é algo manual, né? Não é nada pautável, é algo do diálogo. E se a gente for pensar também, ó, a gente tá falando do Tobias que fala de tudo. Ele demora, mas fala. Agora, o Yuri, que é o de 4, que a gente fala dos temperamentos, né? Ele já se define de maneira diferente. Então, eu consigo ver ele nas brincadeiras, por exemplo, se ele fosse uma situação ali de querer a questão do medo do pai, ele já faria uma brincadeira mais agressiva no dia a dia dele. Passivo-agressivo? Ele Não, é bem só agressivo agressivo, mesmo. bem agressivo. Falando sobre esse abandono. Então, assim, como eu gero... Eu acho que a pergunta que as famílias têm que fazer é como eu gero esses momentos que são intencionais. O que eu sempre falo, o que é óbvio pra mim não é óbvio para o meu filho. Não é. O que seriam esses momentos intencionais? É um momento de você... Hoje, antigamente as famílias tinham mais isso, mas com esse não pode falar as coisas. Um momento Rigidez, de... né? Um momento de sentar na mesa, de fato. Vamos conversar sobre isso? Intencionalmente educar o filho. Então, assim, como que gera? Eu sempre falo para os pais, sabe o que seu filho precisa?
15 minutos do seu dia. É muito? Não. Mas e os pais também têm que saber o que fazer, né? Tem que, mas eu sempre falo que tanto a educação em escola ou em casa começa com boa intenção. Ela começa com a boa intenção. A vontade. De ouvir o Essa filho, responsabilidade que você estava falando, né? Que Ou se importar. o se importar. Ela começa com boa intenção. Se eu sento e falo, vamos conversar. Sobre o que você quer conversar, Tobias, hoje? A gente, às vezes, vai gerar uma coisa nada a ver. Sobre Pokémon. Ele vai trazer a demanda. E às vezes vai gerar. E mesmo que ele fale uma coisa nada a ver, mas vai gerar da mãe um insight de alguma coisa que seja importante. Sim. E Os pais, né? Começa com boa intenção, mas não pode parar aí. Aí sim, que a gente entende que tem que procurar um especialista. Se você vê que tem uma dificuldade durante ali, ou que você não sabe lidar com o seu sentimento, não parar na boa intenção. Ela tem que ir para uma prática de técnica. Né? Buscar ajuda, né? Então, na intenção de educar o filho, eu preciso me preparar Sim. para ser um bom pai, um bom educador do filho. Acho que essa é uma consciência bem interessante para trazer, né? Que, eu quero ser um bom pai, mas eu preciso aprender. Sim. Estudar sobre ser. E ninguém nasce mãe e pai. Aprender a estudar como ser um pai educador, sei lá. E cada filho é diferente. Formador de um novo ser humano a criar. E aí, Paloma, a gente pensa que já quase tem meia hora só Meu pra Deus. gente continuar falando mais rápido, né? Eu queria falar um pouquinho sobre. A gente falou aqui muito sobre dentro de casa, pai e mãe, mas dentro da escola, no processo educacional. A gente tá falando agora de estudo mesmo, né? Como é que. O que é interessante observar, você como professora, como educadora, ou os pais com os filhos que estão na escola e têm dificuldade de aprendizado. A gente tem uma ótica, né? Tá precisando de óculos? Chama no privado. E eu sei que, como por ótica, a gente tem muitas histórias, né? Da criança que era agressiva, da criança que não aprendia, que era chamada de burra, e que ela só não enxergava. Eu tenho um grau muito alto, né? Eu fui usar óculos com 4 anos de idade. Antes disso, foi a escola, né? Eu identifiquei isso na escola, porque eu queria copiar o que estava no quadro, eu levantava e ficava assim no quadro. Imagina, né? E a gente observou em casa Tomando também, óculos. que a gente conseguiu botar o óculos dele logo em seguidinha que ele começou a estudar. Mas aí essa criança especificamente que eu citei, ela colocou óculos, ela se transformou da água pro vinho no comportamento. Ela tinha No humor, né? No humor. Ela tinha um problema de visão que deixava ela irritadíssima. E aí, que ela não socializava, não brincava, botou o óculos e ela começou a aprender, começou a socializar, resolveu toda a demanda comportamental dela, até de humor. O que mais? Eu falei da visão, que é uma coisa bem fisiológica e que é mais fácil de observar. Quais outros pontos a gente falou um pouco de dislexia, quais outros pontos, como uma coordenadora de 15 anos já viu? Sim. Eu acho que dentro da escola, primeiro sempre é o espaço da família dentro da escola, né? Eu acho que você tem que ter essa relação boa, porque escola não faz milagre, né? E nem a família. Ambos precisam estar de mãos dadas. Mas o aluno, eu acho que a primeira coisa que pouco se fala, mas é muito importante, é a autoestima da criança. Se a criança não tá com alguma dificuldade, a primeira coisa que vai observar é a autoestima descendo. Ou seja, a falta dela se comunicar, mostrar insegurança ou agressividade. Né? Vai se mostrar em duas partes. A criança começa a se fechar. Ou ela se fecha, Ou ataca. Então, a autoestima é muito importante, por isso que sempre ter um meio de ajuda ali. Mas observou que a criança está com dificuldade, a professora sempre fala, né? Olha, aluno está com dificuldade na área de linguagem. Ok. A primeira, eu sempre falo para as famílias, aí você vai perguntar para a escola. Ok, eu sou mãe, não sei caminho que começar. Por onde começa esse negócio? Qual é o seu plano de ação? O que você vai me ofertar e o que eu faço em casa? Porque o especialista está dentro da escola. Sim. Eles já sabem. Muitas vezes, muitas dificuldades se escondem no comportamento. Então, a escola chama a família para falar que o aluno está com dificuldade comportamental. E muitas vezes, na verdade, é só um sintoma. Ela está com outra dificuldade de fato. O comportamento é sintoma. Sim. Porque o comportamento fora do padrão é um sintoma. Porque assim, a criança não sabe lidar com o sentimento de nem o adulto, né? De não conseguir realizar. Então ela vai achar meios de defesas.
Seja fugindo, seja falando, ou seja sendo agressivo, ou desistindo. É a regra da ansiedade, né? Ou foge ou ataca, né? Então, eu acho que se a criança já tem muitos problemas comportamentais, vai se repetir na escola, sempre fala, olha, tá com dificuldade de comportamento. A escola pergunta, mudou alguma coisa em casa? Quando começa. Mudou alguma coisa em casa? A gente vai fazer olhar dentro de casa. Eu acho que o mais difícil é a família falar, opa, o problema sou eu. Porque às vezes reflete uma ação da família, de um pai agressivo, de uma mãe agressiva, e eu não falo agressivo de físico, eu falo de verbal, né? De um pai que às vezes espera muito do filho e age de maneira explosiva. Então, primeiro é fazer isso, perguntar para a escola, ok, comportamental, mas quais são os comportamentos? E perguntar para a escola, entendi, mas quais são os comportamentos? Porque a gente tem 2 tipos de criança, aquela criança que às vezes, de fato, ela é muito ativa e a escola não sabe lidar com uma criança ativa. A gente tem vários, né, educadores aí. Que é o potencial daquela criança, né? Sim, né? A gente tem que pensar, poxa, o Yuri, gente, meu menino, meu Deus do céu, eu falo para as professoras. Tem que ter uma paciência, porque assim, só que a gente é firme com ele. Ele dá uma atividade para ele. Ele pinta a atividade como tem que ser feita, mas ele já não consegue mais pintar até o final. Aí ele já vai pintar outra coisa, aí ele já risca, ele rasga a atividade. Por quê? O tempo ocioso dele terminou, ele já quer fazer outra coisa. Só que o que faz? Então, eu vou lá na escola e falo, escola, dê uma outra atividade pra ele porque a culpa é de vocês. Muita família faz isso. Não, meu filho tem que aprender a esperar também. Isso. Opa, calma lá. Então, porque é assim que a sociedade funciona. Sim. Esse é o padrão, né? Não, e é necessário que ele tenha essa habilidade, nem pela questão de ser padrão, mas ele tem essa habilidade de espera. Na vida ele vai precisar esperar. Na que fila. É padrão de convívio. Isso, na fila. Ele vai precisar esperar pra ir no mercado. Uma mulher, quando engravida, tem que esperar 9 meses. Meu Deus, pra não nascer. fala, Jesus. Não é sociológica, é a lei do universo. É natural, né? É natureza. Então, ok. Perguntar pra escola, quais são os comportamentos? Dentro desses comportamentos, o que vocês fazem na escola? Eu estou de acordo. Cada escola lida de uma maneira diferente, né? Estou de acordo. O que eu posso fazer? Então, eu coloquei a regra com a professora. Professora, quando ele começar a fazer atividade assim, você vai falar pra ele, você vai explicar a regra antes já. Ele é um menino de 4 anos que está aprendendo e ele quer mandar em tudo. Ele manda mesmo. Então, você vai falar pra ele antes de entregar a atividade. Yuri, a atividade é assim. Essa atividade você não pode rasgar. Você não pode fazer riscos em volta. Você vai terminar e vai me entregar. Quando você acabar, você vai esperar um pouco. Ok. Primeiro ponto, porque eu quero que ele aprenda. Se ele rasgar, já falei pra ela, se ele rasgar, ele vai fazer outro. Até fazer conforme foi o combinado. A regra. Ok, terminou. Aí depois eu vou perguntar pra escola. Tá fazendo? Aprendeu a isso? Então tá, escola agora pode ser que ele pode desenvolver mais do que ele tem. Então a gente consegue dar uma atividade extra? Para que ele aproveite esse tempo dele. Mas primeiro eu fiz o tempo do que ele precisa. Que é seguir o limite. Aprendeu a regra, aprendeu o limite, foi educado ali, né? Sim. Ai, que canseira. E é muito engraçado assim, mas gente dá vendo... canseira, mas não pode desistir. Tem que se importar a ponto de ir até o fim dessa brincadeira, né? Sim. Desse desafio aqui. É muito interessante porque a gente vê a tentativa de alguns pais, né, dentro da nossa sociedade, inverter isso, né? A escola conhece o filho e passa para casa quais são as regras, né? E eu tô vendo assim que você, como mãe, entende o filho e facilita para a escola. Meu filho, eu tenho 3. Um funciona assim. Então, com esse, você vai lidar dessa forma. Se ele não facilitar... vou te dar um spoiler. Se ele não facilitar, eu tenho mais experiência, porque eu conheço ele desde sempre, né? Sim. Então, agora tá ficando mais palpável na minha cabeça o que seria, na prática, esse diálogo, né? Escola e família. E normalmente a parte da família, que talvez a mais importante, né? Porque é o que tá mais juntinho ali, fica vazio, né? Mas eu acho que e a dificuldade maior, né? Porque as famílias que estão dentro da escola normalmente são as famílias já preparadas, que já querem dar as mãos. E aquelas famílias que às vezes por medo ou por falar, nós somos falhos, quem não é, né? Mas por falar, às vezes ela não quer dar a mão, porque ela não tem esse tempo. Eu tive uma situação esse ano de um aluno de 6 anos que não queria ir para a escola de jeito nenhum. Não queria. Chorava, gritava quando chegava. Toda aquela situação. Aquela cena. Era para ser 3 primeiras semanas virou o ano. E a gente começou a tentar investigar com a família. Chama a família para conversar, vamos entender.
Até então que eu não tinha mais onde tirar. A família não me trazia. Falei, Não alguma coisa está entregava nada. acontecendo dentro da escola. Culpado é nós. Chamei o aluno. Sozinho. Querido, tentei fazer vários combinados com a sua mãe, 7 anos. Meu amor, me fala uma coisa. Por que você não gosta da escola? Primeira fala dele. É que aqui não tem parquinho de areia. É um problema mesmo. Não tem. Nós temos esse problema aqui. Como que eu posso, então, melhorar para você? Mas você sabe por que você vem pra escola? Tem esse momento, né? E ele falou, tá bom, tia, eu vou falar a verdade para você. Então fale. Eu não vou jogar com você, é o Figas, eu falo pra ele. Então, você pode falar tudo. Porque em casa, minha avó deixou eu jogar o dia inteiro. Em nenhum momento eu tinha esse conhecimento nas conversas. Então, eu fui, levei a família. Falei, família, combinado não pode. Ficou em casa, chorou, a família não conseguiu trazer, porque não sabe lidar com esse sentimento. Vai ficar sem fazer nada em casa. Só que às vezes é Não isso. tem nenhuma recompensa pela malcriação. Não tem recompensa. Mau comportamento, né? Então, por quê? Daí o que ele aprendeu? Se eu fizer isso, eu vou pra casa, Sou jogo. recompensado. Então, eu acho que a dificuldade maior das escolas hoje é aqueles que querem dar as mãos, já funciona. Essa é a minha pergunta. Como é que é essa resposta dos pais, né? Porque aí é uma demanda totalmente diferente, né? Primeiro, tem os pais que têm boa intenção, mas realmente não tem tempo. Sim. Tem uma vida muito complicada, muito estreita no financeiro, por exemplo. Então, já me respondeu aí, né? Porque os pais variam, né? Cada história é uma história. Nossa, aí vocês têm que literalmente educar os pais. Sim. Deus abençoe os psicopedagogos, E os professores. Caminhar para professores, terapia, no os caso, né? educadores. Porque não vai ser a Vocês escola que encaminham? vai educar o pai, né? Mas a gente encaminha e não vai nessas famílias, normalmente. Tem na escola, normalmente? Não. Eu sei que saiu uma regra, O governo né? tinha que obrigar, né? Em alguns regra, lugares, uma lei. uns projetos têm, assim, às vezes psicólogo da escola, né? Um coordenador só disciplinar, mas não tem uma regra. Mas como eu sempre falo, a escola não faz milagre. Aquela pessoa, ele vai funcionar. Se a escola Sim. trabalhar muito bem, aquela criança ela vai ser funcional dentro da escola. Mas fora da escola, ela não vai ser funcional. E ainda quando, no teu caso, você trabalhou sempre em escolas particulares, né? Em particular, hoje eu faço um projeto com escolas públicas, né? Mas eu que trabalhei em legal. escolas particulares. Agora, para né? você trabalhar em escola pública, deve ser mais desafiador ainda, porque os pais não têm aquele intenção de investimento financeiro, inclusive, né? E os Acho que professores muda não têm tanta então. autonomia, né? Então, na verdade, Vamos. assim, a pergunta dos pais ali, eu acho que na escola pública e escola privada muda algumas coisas de diferente em questão A resposta dos pais. de resposta, não, porque tem muitos pais que não teve aí que é dar para o filho. Não, a gente tem essa questão, né, do que eu permiti, o que eu não tive, eu quero oferecer. Então, aquele pai desincentiva muito. Uma das coisas assim, mais graves que a gente viu esses últimos tempos aí que saiu a pesquisa foi que a leitura abaixou muito grandiosamente a leitura dentro das casas. Drasticamente. Né? Sim. Então, muitas vezes essa família fala, olha, não sei ler, mas eu vou comprar um livro pro meu filho ler. Porque eu quero que ele aprenda. Então, porque ele não tem tanto, ele quer oferecer. Um aspasinho, qual os benefícios da leitura? Hoje, vamos colocar assim, porque a gente vive uma era digital, você tem acesso muito rápido às informações. E por que eu vou ler? Então, até teve uma pesquisa também que eu adorei recentemente, que eles fizeram prova com três grupos. O primeiro grupo poderia ver o ChatGPT e responder. O segundo grupo poderia só pesquisar no Google ali, mas também teria que colocar suas próprias opiniões. E o terceiro, sem nada de tecnologia. Quando foi apresentar as informações ali da redação, era para eles contar um pouquinho sobre o que tinha escrito. O grupo do ChatGPT não lembrava de nada. O grupo do Google ali lembrava de algumas coisas. E o que teve construído desde o zero lembrava de muita coisa, logicamente. Então, o que eu falo? A tecnologia ela é uma benção hoje. Ela nos dá a oportunidade de começar. Né? A gente sempre teve coisas que copiar, vamos dizer, né? Tinha os dicionários, a Aurelius, né, que tinha lá. Então, sempre tinham que copiar. Mas hoje em dia, eu vou copiar do ChatGPT, como que eu faço essa leitura depois? Não só fazer a cópia só pela cópia. A leitura é como se fosse a nossa conversa. Então, eu preciso fazer a leitura, internalizar a leitura, né, para conseguir assimilar. Então, a leitura, ela tem muitos benefícios neurológicos também. Sim. Agora, cognitivos. Né? Se eu vou pegar uma tecnologia, ela é algo pronto. Aí ela trabalha só o quê? Memória a curto prazo, não longo prazo. A leitura vai trabalhar a longo prazo. A minha impressão, nada técnico, né? Mas que a pessoa que ela tá pegando uma tecnologia pronta, o papel dela é passivo. Ela só recebe.
E quando você participa de uma leitura, a construção ela é dos dois lados. O leitor ele tem que mexer com as folhas, abrir o livro, sentar, se acomodar. Ele tem uma outra participação nessa construção. Ele tem que ler novamente. Então, sim, meio superficial, mas é a impressão que eu tenho. O desafio das escolas vai ser trazer a tecnologia para não ser passiva, né? Vai precisar disso, porque a tecnologia não tem como fugir mais. Tem muitos países que estão plantando IA, né? Dentro das escolas. Vocês viram a tirinha dos chineses? Não vi. Tem uma tirinha agora na China que coloca no aluno e daí consegue ver quanto o aluno está concentrado, o quanto o aluno não está concentrado, quanto... Que medo. Os Jacksons estão aí, né? E assim, enquanto aquela aula foi boa e que momento o aluno teve mais retenção. É ótimo, mas claro, a gente tem lados e lados a se olhar, né? Mas eles estão implementando muitas coisas que são boas. Mas como implementar, fazer com que a gente seja mais, não só consumidor, né? Produzir junto com a tecnologia. Eu acho que é o desafio da escola. Toda a tecnologia, a inovação, ela é o uso, a intenção de quem está usando aquela ferramenta. Isso. Voltando um pouco lá para a parte da leitura, dando uma resposta mais psicológica, é que quem pega um livro para ler, ele tem espaço para desenvolver o autoconhecimento. Porque ele vai se ouvir lendo, vai ver o que ele interpreta, vai ver o que ele não... Então, é um espaço de autodiálogo, de vida interna. Eu acho sentar com um livrinho e viver o livro, a história. Às vezes é narrativa, livro técnico, não importa, né? É uma vida interna. E aí eu tive uma experiência esses dias com essa... Porque eu tô me formando, né? E na faculdade também tem isso, assim. Tem aqueles que fazem tudo no ChatGPT, tem aqueles que são rígidos. Eu falo assim, no ChatGPT nem que me pague. E eu tento dialetizar essas duas coisas. Porque eu preciso ter conteúdo. Eu sou um psicólogo, eu preciso ter conteúdo. Mas a forma eu posso pedir ajuda pro ChatGPT, né? Então eu acho que isso é o que eu uso, assim. Eu leio os meus livros, tenho a minha opinião, tenho a minha essência, tenho aquilo que eu extraí sozinho, sem ajuda de ninguém, sem ajuda de chat, de GPT, de internet, de vídeo do TikTok, nada. É tudo meu, sozinho. E aí, quando eu tenho aquela massa de conteúdo, assim, meu Deus, agora isso daqui eu preciso transformar para que alguém leia, entenda e faça sentido. Daí eu jogo lá no ChatGPT e falo assim, olha, preciso falar disso, preciso que você estruture. E vai nascendo uma coisa muito bonita. É um orientador, né? Oi? É um orientador ali, né? É um orientador. Muitas então, escolas... O ChatGPT é a tua secretária. É minha secretária. Tem escolas nos Estados Unidos usando isso. Então, no outro período, o aluno fica e tem uma IA que é orientador do aluno para falar as dificuldades do aluno e desenvolver um plano de estudo. Então, é a situação que você falou. Sem ele, eu sobrevivo. Eu vivo. Super. Nem sobrevivo. Eu vivo, faço sem ele. Mas com ele, eu consigo ter mais bases também. Então, a gente tem que ter... E eu falo para as famílias também. Eu posso direcionar meu tempo mais ainda para ter o meu conteúdo do que dividir com o tempo da forma, porque dá muito trabalho. Formatar um trabalho, qualquer coisa, né? E as famílias, a gente tá falando, né? Como falar isso para as famílias? Como elas poder achar meios aonde estão perdidas. O ChatGPT tá aí, né? Se você colocar como lidar com meu filho que tá fazendo birra, ele vai te responder. Você não precisa nem ir pra uma... Por isso que fala, sempre começa com uma boa intenção. Você quer resolver mesmo o problema, mas aí você vai ter que enfrentar seus medos, os seus limites. Tem um processo, um caminho, né? Um caminho. Que legal. Eu acho que o mais difícil é isso. Paloma, você acredita que falta 10 minutinhos para acabar nossa conversa aqui? Vai? Gostoso, né? Deixa eu te perguntar. Hoje você está trabalhando CLT, como representante, né? Tem um trabalho já lá. Pergunta é o seguinte. Você já fez um período de atendimento de neuropsicopedagogia. Sim. Hoje ainda existe espaço na tua agenda para você atender alguma pessoa? Que alguém que vai nos ouvir e fala assim, eu preciso da Paloma. Existe espaço ainda na sua agenda? Não. Não tem. Eu consigo indicar outras colegas. Mas hoje, galera, eu tenho 3 filhos. Um marido. Pequenininho. Então... Mas lá nas tuas redes sociais você passa um pouquinho desse teu conhecimento, Eu passo. Eu gosto muito, né? Eu sou aquela que gosta de ver o que tá acontecendo, gosta de dar dicas. Eu já tenho famílias que às vezes me mandam mensagem falando, Paloma, tá acontecendo isso. Você pode me dar um help? Às vezes ali eu dou um help. Dá uma dica, né? É uma dica. Eu não consigo uma consistência, né? Fazer um atendimento, eu nem terapêutico, hoje... né? Não consigo... Hoje, na minha agenda, eu não consigo isso, né? Tá bacana. Mas tem outras pessoas para indicar. Sempre tem muitas pessoas boas aí no caminho. Ah, que legal. Gente, então, ó, tem os contatos da Paloma, tá aí nos rodapé, algum lugar lá a gente vai colocar. Na descrição aqui do episódio vai ter os contatos da Paloma. O pessoal pode entrar em contato, Paloma? Pode. Pode. Ela sabe se defender. Se estiver abusando, ela já fala, ei, vai procurar outro lugar.
Estamos aqui também com o Matheus, que já faz atendimento com terapia. Eu também faço atendimento aqui com terapia, com coach, dentro da sua necessidade. Nos busque aí nos comentários, nas nossas redes, e você pode aí receber. A nossa maior intenção aqui é contribuir para que você tenha um desenvolvimento humano. Se você ainda tem crianças pequenas, esse episódio é totalmente para você. Indique, encaminhe, né, para outras pessoas, porque aqui é só um vislumbre, uma provocação para que você vá atrás de conhecimento, de tratamento, de desenvolvimento para a tua educação dos filhos, nessa construção desse ser humano que Deus colocou você como responsável, como mordomo, né? A gente coloca dessa forma. Então, que você seja inspirado, e se você não sei por onde correr, chama a gente aí que a gente vai somar, contribuir com você nesse sentido. Paloma, as últimas falas aí para quem nos ouve. Fale para essa câmera aqui. Eita, não sei. Não sei. Seja A intencional. respeito. Isso. Seja intencional sempre com os filhos, na verdade com quem você vive. Mas eu acho que o mais importante é, além de ser intencional, é começar com isso. Eu quero fazer, né? Eu quero ir atrás. Não sabe? Procura uma amiga, uma tia, alguém que possa indicar. Sempre tem muitas boas pessoas em volta que vai nos ajudar. A própria escola, né? A própria escola. A escola ajuda muito, né? Todas as escolas. Todo mundo quer fazer o bem, né? Ali para a criança, desenvolver a criança. Então, seja intencional. Acho que isso é o mais importante. Uma maternidade intencional faz a diferença, né, na vida dos nossos filhos. E a gente mesmo começa a se conhecer e muda muito a nossa vida também. Que legal. As suas considerações finais, Matheus? Eu quero a parte 2 desse episódio. Faltou um monte de pergunta aqui que eu queria fazer, mas... Ele ficou com o caderninho dele ali. Vai ter que vir de novo, pá. Coloca ali pro pessoal falar o que incomoda e qual seria a parte 2. Coloquem aí nos comentários, então, pessoal. Tudo que vocês foram refletindo aí, eu vou fazer um compilado de tudo isso e a gente chama a Paloma de novo. É o jeito, né? É o jeito. Quais as suas experiências, né? Porque a gente comentou... A Paloma comentou alguma coisa a respeito do Yuri. O Matheus aqui, eu nem tive tempo de contar essa história, porque o Matheus, ele tinha, primeira questão da visão, que era algo que atrapalhou, não é que atrapalha, ele precisa resolver isso para ter um bom desenvolvimento educacional, aprender, estudar, literalmente. Aí tem essa questão que agora a gente vai ter que fazer, como que é o nome do exame? O Bera. Vai ter que fazer o exame de Bera, porque eu acho que existe um processo auditivo aqui, um processamento auditivo diferencial. E é muito sensível, né? Porque a minha audição pra música, ela é muito apurada. Eu percebo muita coisa. Mas assim, é o hiperfoco na música. O resto some. O resto... E daí, aí tem a forma de aprendizado, né? Sim. A linguagem de aprendizagem. Então tem uma série de coisas. Mas o Matheus teve um episódio de escola, que a gente nem entrou no mérito disso ainda, que ele acho que estava no primeiro ano, e ele, apesar de ter as dificuldades, ele sempre muito esforçado. E perguntava, e participava. E uma certa vez a professora, ele perguntou 1, 2, 3 vezes, na quarta a professora deu um cascudo nele. E aí esse menino chegou em casa amuado. Ela me chamou falou assim, já que você tem tanta dificuldade de escrever, vem aqui do meu ladinho que você vai copiar direto do livro, não do ditado. Me pegou pela orelha, assim, não me machucou, mas ela foi muito violenta na reação. Na reação. Me puxou assim pela olheira. Eita! Isso aí. Orelha. Pelas orelhas. E aí eu fiquei copiandinho ali. E eu lembro, assim, de me sentir muito humilhado, muito triste. E eu lembro do cheiro dela, uma mistura de cigarro com chá. Que já me dá um nervoso de novo. Uma memória, assim, muito violenta, e né? Até desconstruir isso, né? Daí só que é a situação da família. Tá, passou por isso. Ok. Eu falo, meu filho vai lidar com pessoas que são horríveis no Mas mundo a importância também. da gente, dos pais prestarem atenção, porque ele chegou em casa e nós observamos aquilo. Que o Matheus aconteceu alguma coisa. Ele ficou assim já encolhidinho, se fechou, e aí fomos ali perguntando, tananã, ele contou. Aí eu fui na escola, eu bati na professora. A diretora teve que me segurar, literalmente. Porque eu fiquei tão revoltado com a professora que eu queria pegar ela e dar um cascudo nela. Pra vocês ficarem tranquilos, a professora me pediu desculpa. Você vai pedir desculpa pro meu filho? Também, desse jeito. Depois não Eu virou fiz um escândalo no estacionamento, chamei a professora, a diretora no meio do corredor, os pais saindo com os alunos e eu ali dando uns berros no meio do corredor. Como assim, minha senhora? Eu era o pastor da região ainda. E a dificuldade era exatamente isso. Ela tá fazendo um ditado de um texto. E aí, então ela fazia uma frase ali com 7 letras. Eu consegui ouvir 3. Então eu escrevia 3 e falava, professora, você pode repetir pra mim?
terminar de escrever a sentença. Só que daí eu precisava que ela repetisse 3 vezes pra, E daí pra lidou minha com conta. o emocional dela, né? Ela não soube lidar com o emocional dela e estourou em você. Ela endoidou e aí mexeu com a gente. E eu acho que esse cuidado dos pais ele é muito importante. Sim. Até pro filho se sentir protegido, se sentir atendido numa situação, né? Mas Não é esses vulnerável, 15 né? minutos que eu falei, né? Você chega e fala, filho, vamos conversar 15 minutos. O que aconteceu no seu dia? Você já sente? Você fala sobre o quê? A gente percebeu que ele chegou diferente, a gente foi investigar e foi conversar. Meu Deus, pensa na revolta. Ixi, mas tem muita coisa pra conversar, tem então, ainda. Nossa, tem a história de um... Inclusive foi um pastor auxiliar nosso lá no Boqueirão, que ele é canhoto. E é lá do interior. E aí, Eu também sou canhoto e sofri com isso. ainda, né? Antigamente eles Aí, quebravam, né? amarrava a mão dele pra trás. Batia com Batia, régua. a professora dava reguada na cabeça. Então tem muita história da Eu pedagogia. escrevia assim, ó, porque eu sou canhoto, eu escrevia assim. Pra dar E aí eu certo. levava bronca do professor porque tinha que escrever com o caderno. Gente, tem muita coisa pra falar por isso que eu nessa falo que área. a né? educação, a gente fala, né, de uma educação que... Várias educações que surgiram aí, os pensadores que começaram a se questionar. Que educação é essa? A gente tem várias coisas, benefícios ótimos. Mas a gente também tem aquela educação que, opa, vamos lá, vamos ir para caminho. É intencional? Tudo eu acho que é sobre intencionalidade. Aham. Seja dentro de casa, seja na escola. O que é intencional? Não tinha intencionalidade, né? Só tinha que fazer o certo ali em escrever. Só tinha regra, não tinha Só tinha regra. intencionalidade. Só Então é tinha essa a regra. pergunta. É, só tinha regra. E ela teria que ter parado, pensado, observado o que acontece com o ser humano aqui. Vamos chamar os pais, né? Graças a Deus, isso já fazem 20 anos. Então, já existe as Palomas aí que estão fazendo Sim, diferença nas escolas. sim. Paloma, obrigado pelo aceitar o convite e Obrigada, trazer um assunto eu. tão relevante. E aí, quero muito replicar nossa conversa aqui, principalmente para pais aí que tem essa criançada na primeira fase da educação, né? Que é aí, de que idade? Dos 6 aos 12, pelo menos, né? Isso. Aos 10, né? A educação básica, A né? básica ali, né? Que é fundamental na construção do ser humano e extremamente pertinente porque a gente propõe aqui, que é o desenvolvimento humano. Era só pra você fazer essa última fala e que durou mais. Rodou mais uns 10 minutos de Vai conversa. ter que ter a parte 2. Tem que ter, né? Então faça suas considerações finais. Termina aí. Gente, é isso. Muito obrigado pela participação. Volta Se você sempre. ficou com alguma dúvida, a gente não tem problema de repetir. A gente vai repetir quantas vezes for necessário. Comenta aí as suas dúvidas. A gente vai estar atento a cada comentário, cada curtida, cada dúvida. Porque a gente sabe a importância de se investir na educação dos filhos, de você mesmo, tá? Então não fiquem com dúvidas. Sigam a gente e é isso aí. Até o próximo episódio. Ah, que legal. Finalizando aqui, se você precisa aí de uma psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, se precisa de um fono, se precisa de terapeuta, já temos aqui, psicólogo, se você precisa de um pediatra, psicanalista, qualquer neurologista, o que for, pergunte. Que teremos alguém para te indicar. Se eu não tenho, a Paloma sabe. Se ela não sabe, ela sabe quem sabe. E a gente vai indicar profissionais que têm esse mesmo viés de estar com a intencionalidade de alcançar aí qual é o que está acontecendo na vida dessa criança e também de um adulto. Que às vezes tem uma criança aí ferida ainda, né? Sim. Obrigado, Paloma. Deus Obrigada abençoe. Um aí. grande beijo no Tchau, coração. tchau. Fique com Deus aí. Até o próximo episódio. Megafone. Dando voz à sua voz. Apresentação: Luciano e Matheus. Megafone.